entram. Eu, Ricardo Massó, todos os dias que tem uma reclamação, eu respondo. Todos, sempre. 100% respondidas. Eu respondo. Se eu, Ricardo Massó, respondo 100% das reclamações e normalmente em um prazo inferior a 5 horas. Então, para vocês terem uma referência de quem lê e quem não lê as reclamações, para vocês avaliar as reclamações e como o cliente está em relação ao comportamental, como está o consumidor em relação ao comportamental, eu recomendo ler pelo menos as últimas 70, certo? Aí eu vou começar, quando você leu as últimas 70, eu começo a pensar que você também entende como tem reclamações. E você começará a entender aí, quando o cliente ameaça que vai no Reclame Aqui, o porquê ele faz isso. E não estou dizendo com isso que ninguém é melhor que ninguém. Eu estou dizendo fatos relacionados a acontecimentos da minha vida pessoal, dos quais provas constam na internet, no próprio site do Reclame Aqui. Você pode ler uma por uma todas as reclamações e respostas, e uma por uma todas as respostas são dadas por Ricardo. Eu digitei, ou eu passei o texto para alguém me incluir, em 100% dos casos, beleza? Não algumas. 100%, eu li todas, e então eu respondi todas, direta ou através de alguma ajuda. E aí, como eu fiz isso, eu me sinto conhecedor do porquê o cliente tem questões comportamentais, o consumidor, que o fazem ir em direção a uma reclamação. E por quê? E aí vou dizer que talvez nesse ponto é possível que vocês sabem até mais do que eu, que é no fato de quando o cliente ameaça que vai no Reclame Aqui. Eu desenvolvi 10 linhas sobre quando o cliente ameaça que vai. Tipo, quando o cliente fala, se você não resolver isso, eu vou por Reclame Aqui. Ou vou pôr uma reclamação a vocês, ou vou nas redes sociais, que eu acho que todos vocês, num dia ou no outro, já têm ouvido isso. Claro que não dos clientes que estão felizes, senão dos clientes que não estão felizes por algum motivo X, Y ou Z. E aí, como tem vários motivos que o cliente ameaça que vai, ou de fato vai no Reclame Aqui, eu listei os principais que eu tenho vivido, inclusive no tópico 1.6, escrito. Vocês podem... Bom, eu acabei de sair de uma reunião para entrar nessa. Isso foi escrito, esse texto lá para as 4 e pouco da tarde, escrevi isso. E essa parte. E eu escrevi, trading vai acabar no Reclame Aqui como ponto 1.6, não sei se vocês conseguem ver 1.6. Escrevi, trading vai acabar no Reclame Aqui, e pouco tempo atrás, agora, teve uma reclamação de trading no grupo de vendas e pós-venda. É uma das reclamações que eu citei, que pode acabar indo do jeito que estamos lidando com isso, e também, sabe, tipo, eu entendo que minha responsabilidade termina onde começa a sua, e eu sei como responder reclamações, eu sei como lidar com Reclame Aqui. Nós temos uma nota de 7.2 dos últimos 12 meses no Reclame Aqui, com muito trabalho, com muita oportunidade de melhorias na equipe, e mesmo assim tem nota de 7.2, não é um problema para mim, mas Reclame Aqui, é um problema para vocês agora. E como é um problema para vocês e me pedem ajuda, meu compromisso com vocês é, não 100%, é 2000%. Então, sempre que eu penso que eu posso fazer alguma coisa para ajudar, como nesse caso, eu me preparo, me organizo e estou à disposição para ajudar. As principais reclamações, fora esse ponto 1.6, que vai acabar no Reclame Aqui, se a gente não for um pouco mais esperto, e depois eu vou deixar que vocês tenham esse problema. Os atuais motivos de reclamação que passam por vocês, tem outros que não passam por vocês, como questões de cortesia, do marketing, que nem menciono aqui porque não tem a ver com vocês, com a central de relacionamento, são não atendimento, não quero pagar uma multa, não tenho a disponibilidade, tenho um estorno, e depois eu ressalto aqui como mesmo com tudo isso, não afeta a nossa avaliação, né? E depois aviso, talvez os pontos 1.5 e o ponto 6 são duas notas que não deveriam fazer parte nessa ordem, mas eu confesso que eu tive que me preparar muito rápido, talvez não fiz o meu trabalho tão bem feito como eu queria. Mas vendo do 1.1 a 1.4, nós temos os 4 principais problemas de reclamações da IMG que passam pela central de relacionamento com proprietário, que vai mudar de nome.
que vai mudar de nome, não vai parar de chamar Central de Relacionamento com o Proprietário e vai começar a chamar Central de Sucesso do Proprietário e Equipe de Sucesso do Proprietário. Se vocês não estão me entendendo ou estão me entendendo, eu estou à disposição, para qualquer dúvida. Você postou no diário, né, do Timeshare, esse nome? Oi? Esse nome novo foi o que você postou no diário do Timeshare, né? O que eu postei? Sobre o novo nome da central ou alguma coisa assim? Não. O que eu postei lá foi uma resposta do Renato, que fez um comentário sobre o Customer Success, que é sucesso do consumidor, só que para mim fica mais bonito sucesso do proprietário, porque ele já entendeu como nossa central é um Customer Success e não é um central de relacionamento, é uma central de sucesso do consumidor, do cliente, né? Mas não tem relação com isso, não. Eu analisei um pouco no atendimento. No atendimento é não atendimento. Nós simplesmente temos, diria, metade de falhas nossas e metade de falhas nossas. Só que talvez 100% são resolvidas. Porque a primeira metade de falhas nossas relacionado a não atender no horário de trabalho e a segunda é não atender fora de horário de trabalho. Não atender no horário de trabalho é falha nossa porque temos que atender e responder. Tipo, 5 horas, 8 horas, temos que responder. E não atender fora do horário de trabalho é porque não custa nada ter uma autorresposta de WhatsApp todos os dias. E essa é uma recomendação que eu dou porque eu não vou me sentir mal penalizando bonificação de ninguém, nem perdendo comissão de ninguém que não é esperto ao ponto de se proteger financeiramente colocando uma mensagem automática no final do dia. Eu até passo essa recomendação aqui, todos os dias no final do expediente, ponho uma mensagem automática para evitar que o cliente fique nervoso e quando você chega de manhã, você já pode responder. Quando você chega de meio-dia, você já pode responder. Mas ambos são resolvíveis, porque um é o cliente que bota uma reclamação errada fora de horário e outro é o cliente certo que não está sendo atendido. O errado e o certo, a culpa é nossa. Certo? Essa é a minha opinião e é o que eu vejo. Não tem disponibilidade. Não tem disponibilidade, a culpa é nossa também. A responsabilidade é nossa. Não quer pagar multa, a culpa e a responsabilidade é nossa também. Estorno pendente, a culpa e a responsabilidade é nossa. Vou revisar um por um. Não quer pagar multa. Gente, quando ele não quer pagar a multa, provavelmente ele não entendeu bem as condições da multa. Se entendeu bem as condições da multa, se entendeu bem e você já passou, que ir no Reclame Aqui não muda nada, provavelmente você vai reduzir as vezes que isso vai acontecer ou até zerar. Não tem disponibilidade, é falta de flexibilidade na comunicação com o consumidor. É verdade que a gente tem mais chato e menos chato, mas se você está em constante contato e atrás de Elane, até de Patrícia, até de mim, para encontrar uma solução, as chances são que você encontre, mesmo que a gente acabe comprando diárias por fora, em algum lugar, fazendo um milagre. Estorno pendente, na minha opinião pessoal, tem estorno pendente quando a gente não está se preocupando com o cliente. Eu vou me estender com isso daqui a pouco. Esse é o sumário. Nossa avaliação, já expliquei, mesmo com tudo, não me preocupa muito pessoalmente, mas deve preocupar a vocês, porque mesmo com tudo isso, sempre tem uma pontuação de 7.2, que é uma avaliação boa dos últimos 12 meses. E eu deixo um alerta aqui sobre o 3. Nos pontos 3 e 4 do que eu vou explicar para vocês agora, eu falo sobre um modelo de atendimento um pouco mais preventivo e sobre um posicionamento de ajudar e defender a posição atual do consumidor da empresa. Quando um cliente ameaça que vai para o Reclame Aqui, tópico 1, é quando a resposta que você dá para ele não parece mais confiável. E ele acredita piamente que ir no Reclame Aqui, de alguma forma, pode acabar ajudando ele. Então, se ele de fato vai no Reclame Aqui, ele pensa que vai encontrar uma solução, porque eu acredito que, por premissa, o consumidor pensa que ameaçar ou ir para o Reclame Aqui vai fazer que a empresa tome uma atitude diferente ou então que resolva o caso dele pelo fato de ter tido uma reclamação. E eu acho que nunca ou raramente vai no Reclame Aqui com um objetivo que não seja um retorno para ele, isso às vezes dramatizando, até exagerando o problema que ele tem.
essa é a minha opinião, o propósito dele no Reclame Aqui não é registrar uma queixa, senão que tentar colocar a empresa numa posição de xeque-mate, pensando que assim, como retorno, ele vai ter uma solução para o problema que ele quer. Se ele soubesse que pode colocar 1 ou 500 reclamações no Reclame Aqui e que não vai resolver nada em absoluto, eu não tenho certeza que ele iria. Que nada vai mudar por isso, eu não tenho certeza que ele iria. É uma opinião pessoal. E eu queria saber um pouco de sua opinião. Ricardo, eu concordo com você, só que eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se de repente, por exemplo, eu chegar para o cliente, informar para ele todo o procedimento de qualquer um desses tópicos que você colocou, por exemplo, a questão da multa. Eu queria esclarecer a você, Edu, que estamos nesse momento tratando somente do ponto 1 e que vou passar por todos aqueles tópicos e você vai ter esse momento de falar de cada um. Mas agora somente nessa, e para mim é muito importante que a conversa esteja focalizada no tópico um por um. Mas você vai ter poder de falar em cada parte. É da questão dele ameaçar. Aí ele vai, não concorda, me ameaça que vai para o Reclame Aqui. Aí eu vou e digo para ele, olha, realmente, você ir para o Reclame Aqui não vai mudar a questão do contrato, porque é contratual, está lá na sua cláusula XPTO e etc, etc. Enfim, explico para ele. E se ele for para o Reclame Aqui e disser que ele ir para lá não ia... Entendeu? Não ia adiantar de nada, que não ia resolver o problema dele, mas mesmo assim ele foi. Tipo assim, se ele informar lá que eu disse para ele, assim, qual seria a melhor forma de dizer isso para ele sem dizer de uma forma que, se você for, você não vai resolver igual. Tipo assim. Certo. Agora você está em outra etapa, né? Então, você está pensando que o cliente pensa da mesma... que provavelmente o cliente se comporta da forma que eu disse aqui que ele se comporta e talvez você está buscando uma forma de como comunicar isso a ele de forma positiva para não criar um problema maior. É isso mesmo? Isso. De como dizer para ele certo, sem... Mas eu quero que você preste atenção em mim. O que eu quero nesse momento é só... Eu vou por etapas, eu vou mais devagar. Eu quero que você me explique somente se você concorda com essa informação que tem aqui em relação a que se o cliente vai para o Reclame Aqui ou ameaça ir, ou vai para as redes sociais ou ameaça ir, é somente porque ele pensa piamente, ele acredita piamente que ele vai ganhar com isso, que isso vai ajudar ele, e ele não está nem aí com mais nada no mundo, e que, de fato, se ele tivesse a certeza absoluta, a convicção e o entendimento que ir para o Reclame Aqui, como já é o caso, não vai mudar nada, que de fato já é assim, não muda nada. Se ele já soubesse disso, certeza absoluta que não vai mudar nada, ele não gastaria esse tempo dele fazendo isso. E a minha pergunta é, qual é a sua opinião sobre essa lógica que eu desenvolvo do comportamento do cliente? Não, eu concordo com você. Ele só vai quando ele vê que na central de relacionamento o problema dele não está sendo resolvido da forma que ele gostaria. É porque ele acha que lá no Reclame Aqui ele vai conseguir ridicularizar a empresa ou expor a imagem da empresa ou alguma coisa igual esse cliente que botou hoje. Ridicularizar ou expor para ele ganhar com isso, não por outro motivo. Para ele ganhar com isso, sendo que não vai mudar em nada. Então, eu concordo. Se ele soubesse, lembra dessa parte também, Edu? Se ele soubesse certeza absoluta, do mesmo jeito que eu, você, Gina, talvez Patrícia, talvez Kaline, sabem, que não Reclame Aqui vai mudar nada para nós. Gente, não faz nenhum procedimento novo diferente porque alguém vai no Reclame Aqui nas redes sociais. Não muda nada. Se eu soubesse disso, nem gastava o tempo nisso. Gastava? Não gastava. Essa é o que eu queria entender nessa parte. Eu não posso dizer com todas as palavras, não, porque Edu, você não pode antecipar. Eu sei que você é uma pessoa que é um pouco, talvez, a mais acelerada, mas temos que construir as ideias degrau após degrau. E essa, número 1, estou construindo a ideia número 1, para a gente entender o comportamental do consumidor, da IMG, que vai no Reclame Aqui. E tenho que parar nesse degrau agora e depois vamos para o próximo slide. Mas agora você tem que deixar que os outros deem sua opinião, se assim como você também concorda nessa forma de entender o comportamental do consumidor. Deixa eu falar. Eu entendi o que você passou. Mas eu não pedi para entender, eu pedi sua opinião agora. Sim, eu vou passar a opinião, que como consumidora, né, no caso, eu sabendo que a empresa me passou as informações, né, daquela forma, e que tem um degrau a ser feito, que tem processos a ser seguidos até resolver de fato esse problema, eu vou evitar gastar meu tempo e me desgastar batendo em algo que não vai ser resolvido só por uma reclamação. É mais ou